Boa noite, meus amados. Eu queria que se colocasse na tela aí o versículo de Salmo 94, verso 15. Um texto bíblico. Eu vou falar em aproximadamente 2 minutos, estou aqui com o relógio. O texto bíblico diz assim: voltará a haver justiça nos julgamentos, e todos os retos de coração a seguirão. Amém? Quem acompanhou a nossa live que fizemos sexta-feira, com vários pastores, já na outra sexta também, nós estamos mencionando um quadro que acontece, primeiro, no Brasil e segundo, na nossa igreja. Como igreja de Cristo, somos todos do corpo de Cristo, então nós temos que lidar com as coisas independente de serem eleição, ganha A, ganha B, não tem nada a ver com isso. Inclusive foi mencionado na live pelos próprios pastores uma falha grave que a igreja tem de educação política. O que é educação política? Falo de forma bem curta. Nós somos cidadãos dos céus. Então, quando acontece uma coisa grave aqui na terra, a nossa tendência é fazer o quê? Não se preocupe, no céu, sua morada é no céu, fique tranquilo que vai dar tudo certo, porque a sua segurança está lá. Ok, isso é parcialmente verdadeiro. O outro lado é dizer assim: não, nós temos que mudar o nosso mundo, nós temos que mudar o espírito revolucionário, nós vamos mudar o nosso mundo, mas a nossa morada efetivamente não é aqui. Então essas duas coisas demoram a encontrar um equilíbrio. E no Brasil hoje nós vivemos especificamente um tempo difícil, complexo. E para interpretar esses fatos existe uma coisa chamada dissonância cognitiva, que é quando aumentam muito o volume de informações e você já não sabe mais escolher e, mais do que isso, interpretar aquele volume de informações. Isso não é algo que seja desconhecido, isso é conhecido, a dissonância cognitiva, mas mais do que isso, isso provoca inclusive depressão. Pessoas que têm excesso de informação, ficam sem ter um quadro da realidade, então elas entram inclusive em depressão. Nós vivemos um quadro em que não está havendo justiça há muito tempo no Brasil. O que significa justiça? Bom, uma democracia representativa é um pacto social. Você tem alguns tipos de governo, por exemplo, uma monarquia, em que se tem um rei e que ele é dono, inclusive, dos pássaros. Mas isso não é a realidade aqui. Também uma ditadura que se controla toda a vida da pessoa, como na China, Coreia do Norte. Não é o caso também. Nós vivemos em democracias representativas em todo o Ocidente. Você elege alguém que te representa. O problema desse sistema é que nós, há um certo tempo, nos 3 poderes, começou-se a haver um desequilíbrio entre os poderes, e um dos poderes, que é o poder judiciário, começou a tomar decisões que não são decisões de ordem judiciária, são decisões de ordem executiva. Portanto, invadindo os outros poderes, e mais, invadindo o legislativo. Isto é a realidade do nosso país. O que acontece com isso com a igreja? A igreja, primeiro, tem que saber disso. Segundo, a igreja tem que orar por isto. O texto bíblico diz: voltará a haver justiça. Eu estava, por acaso, olhando o outro versículo, acho que é Salmo capítulo 5, que Deus não pode ver o mal porque é justo. O nosso Deus é justo. E está faltando justiça em nosso país. O que acontece é que, de novo, o governador do Rio, por exemplo, sem contar aquele que concorreu à presidência, sem contar o governador do Rio agora, foi declarado nulo dos seus processos, ele pode ser solto. Então, aquelas pessoas que cometem crimes e que a justiça pode protegê-los, então eles são soltos. O que acontece com os de baixo? Eles ficam sem credibilidade na justiça e, portanto, eles não se cobram de serem pessoas corretas e honestas. Ou seja, se desestrutura o ponto de vista moral a nossa nação. Essa desfacela. E quem é que sustenta a nação, moralmente falando? A igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo não aceita isso. A igreja de Cristo, ela crê na justiça que vem de Deus e ela vive uma vida de retidão e justiça, tanto no trabalho, quanto nas relações, quanto na família. Nós somos assim, seremos sempre assim, ou não seremos cristãos. Ou não seremos cristãos. Então, sendo isso dito, o que acontece é que as manifestações têm por caráter um protesto contra esse quadro de injustiça e confusão no nosso país que se instalou. O que isso vai dar? Isso é outra história. O cristão não faz as coisas por resultado. O resultado quem produz é Deus. Você faz um curso de noivo.
Todo curso de noivos que você faz é o caminho de Deus. E o final é um caminho super abençoado. A bênção de Deus acontece com aquele que trilha aquele caminho. Assim sempre é o caminho de Deus. O caminho de Deus você segue em obediência e o final é que é um final abençoado. O que a gente faz? A gente ora, em primeiríssimo lugar. Segundo, a gente interpreta corretamente. O que há é um desequilíbrio de poderes. E há uma ditadura, evidentemente. Hoje eu vi a relação de deputados, senadores. Eles estavam hoje no Senado falando sobre o que está acontecendo no Brasil. Ele disse, eu não posso falar. O que eu digo aqui na tribuna, eu não posso falar lá fora que eu sou preso. Existem deputados, como por exemplo, o Antônio de Paula, agora o próprio Nicolas, que eles não têm mais rede social. Porque alguém decidiu que ele não tem rede social. Então, isso pode distender demais. O que a gente faz? A gente ora. É claro, você pode se manifestar, sem dúvida nenhuma, eu me manifesto. E você pode correr os riscos dessa manifestação. Corre-se os riscos, como o Nicolas está correndo, outros também. Desde que você, cristão, saiba o que é justiça e lute por ela. Agora, desde que isso, ao você fazer, você não faça para ficar com raiva com as consequências que vier contra você, porque quem luta pela justiça assume as consequências dos atos pelas quais defende. E a gente, como igreja, se houver, como já está prevendo haver, agora nessa semana o Alexandre de Moraes reuniu-se com o presidente eleito, que ainda não está diplomado, e disse o seguinte para ele, eu quero um projeto de regulamentação da mídia. Mas não é ele que faz o projeto. Quem deveria fazer o projeto é o legislativo. Prova que não existe mais legislativo atuante. Então, ele pede um projeto de regulamentação de mídia. E aí, todas as redes sociais passam a ser controladas, a voz do povo normal passa a não ter valor. Para você ver que pode muitas outras coisas acontecer. Agora recebi um vídeo de um pastor conhecido meu chamado Álvaro Gambi. Ele era do G12, é uma pessoa conhecida, ele já esteve em Feira de Santana. Oi pessoal, tudo bem? Álvaro Gambi, pastor. Eu estou em Brasília, na Praça dos Cristais, na manifestação 12 de novembro. Eu acabei de conhecer o Wellington Macedo, também cristão. Olha o que aconteceu com ele. Eu fui preso no dia 3 de setembro de 2021, acusado por Alexandre de Moraes por promover atos violentos e antidemocráticos. Quais eram os atos? Coordenei a Marcha da Família Cristã pela Liberdade, que aconteceu no dia 11 de abril, que foi contra a tentativa do STF de fechar as igrejas durante a pandemia. Ele liderou aquela marcha, ele foi preso na Papuda por 40 dias e ele fez, presta atenção aqui agora, e virou o celular no TikTok e lá estava aquele irmão com uma tornozeleira eletrônica. Olha só, o que está aqui, ó. Pastores, apóstolos, ele é irmão em Cristo. Ele está fazendo uma marcha com senhorinhas com Bíblia no braço. Bandeira na mão. Bandeira na mão. Ele foi preso. Pastor, você vai ficar aí sem fazer nada? Vem, terça-feira, tamo junto. Paguem o preço. Vale a pena. Deus está no controle, mas é necessário que a gente também tenha atitude. Fazer a nossa parte. Deus abençoe. Eu espero vocês terça-feira aqui em Brasília. Ele foi preso porque fez uma marcha. Foi feita uma marcha agora em Porto Alegre, manifestação normal, não tem uma pedra, uma vidraça quebrada. E o líder da marcha, que nem tem líder, mas escolheram uma pessoa e ele foi indiciado por terrorismo. Então, nós estamos próximos de uma ruptura institucional. O que a igreja vai fazer? Vou repetir, orar. Segundo, descansarei, pois sei que... Fica tranquilo. Você vê que eu não perco o controle, discuto lá nas lives tranquilamente, faço o que fizer, até morro se necessário, mas com a tranquilidade de quem tem a morada no céu. Mas eu não vou deixar de fazer aquilo que eu tenho que fazer na terra como sal e luz. Os irmãos estão entendendo? A dinâmica é paradoxal e o cristão não pode se omitir. Ele deve, no mínimo, se tiver várias reservas de fé, muito novo na fé, não consegue fazer essas posturas que eu estou colocando, ele deve orar. Deve orar, deve ajudar alguém que tem algum tipo de postura e nunca deve pactuar com a violência e com o ódio, porque tem pessoas que podem eventualmente fazer manifestação e dizer, nós vamos fazer uma guerrilha, não sei o quê, isso aí já não cabe na nossa alçada. Se isso viesse a acontecer, seria em outro contexto, não cabe aqui eu comentar, mas é muito importante que você compreenda, a igreja sempre esteve, sempre estará ao lado do que é justo e do que é certo. Finalizo falando rápido, dizendo o seguinte, todos os modelos de direito ao longo da história foram feitos pela igreja. Os maiores filósofos de todos os tempos eram padres, só os únicos filósofos ateus
foram os recentes, Bertrand Russell, Schopenhauer e os outros. Todos os outros eram cristãos. Tomás de Aquino, a maior obra que existe de filosofia, um padre cristão, se tornou santo da Igreja Católica. Então, o cristianismo é isso, levanta o direito das crianças, levanta o direito dos mortos, levanta o direito dos bebês. É a igreja que é o patrimônio da justiça e da verdade. Por isso que ela é escolhida, como diz a Bíblia, como coluna e firmeza da verdade. Que você, não sabendo ler, fazer a leitura do quadro, saiba que o presbitério, saiba que as pessoas, os líderes também, esse tipo de coisa que a gente fala para os líderes, para que a gente tenha uma mente sadia, que não seja nem manipulado e que também não viva em ansiedades. Vai entrar ditadura, se entrar vai fazer a diferença nenhuma, porque a gente continua sendo cristão em Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe os amados. Obrigado pela atenção.